Salve, salve galera, como é que vocês estão? Estamos em mais um GM Comenta e dessa vez com um convidado super especial, Walter Ripper. Obrigado por estar aqui Rafa, no meu GM Comenta, é um prazer. O Walter, que é um advogado, tem um escritório de advocacia aqui em São Paulo bem grande e que é um quase profissional de poker, eu diria. Não é recreativo, não. Ele se chama de recreativo, mas ele é um cara super estudioso, é um cara super dedicado e que é lucrativo no jogo também. Ele joga os eventos ao vivo ao redor do mundo e, cara, a gente ficou muito mais próximo nos últimos meses, assim, nas viagens que a gente fez aí pelo mundo. E, enfim, é um novo amigo que eu fiz há alguns meses, mas que foi intenso, né? Viramos parceiros de pádel, viramos parceiros de resenha, enfim, um cara que eu realmente gosto muito e é muito legal ter você aqui hoje comigo. Prazer é todo meu, Rafa. Obrigado por ter me chamado para poder expor esse lado também dos... Eu falo que eu sou um recreativo, né? Eu sou um ativo, um recreativo ativo. Eu gosto de jogar e gosto de estudar bastante poker também. E é um prazer imenso estar aqui podendo contribuir para o seu canal, que já está bombando nas redes. Eu adoro Obrigadão, isso. É muito maneiro. Chamar pessoas como você e você, né, tirar um pouco do seu tempo para a gente vir falar de poker. Mas, enfim, o vídeo aqui a gente vai dividir ele em duas partes, basicamente, mas a parte mais importante e que a gente vai focar nela vai ser uma mão que você jogou no EPT Paris, agora, né, contra o Adrian Matheus. O Adrian Matheus no High Roller, né? Aquele High Roller de 10 mil euros. Mas antes da gente ir para essa mão, o último vídeo do GM Comenta que eu fiz com o Anão, né, que foi uma mão do Anão, da Lali e de um terceiro intruso. O terceiro intruso era o Walter. E se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui o link para você assistir o vídeo do Anão, para você entender as coisas que o Walter vai dizer, mas, enfim, eu lembro bem da mão, porque a gente gravou faz pouco tempo, o que aconteceu? Eu fui, na verdade, testemunha referida, né? Você viu ele pagando e a Lali mostrou na quadra. Na verdade eu cobri os dois, ele abriu, né, aquela mão, eu cobria ele, cobria a Lali, por pouco, ele até falar, a gente não estava se bicando muito, a gente estava realmente, porque eu tinha jogado uma mão com ele antes, em que ele tenta dar uma blocking bet no turn e eu volto a blocking bet dele, ele acaba pagando e no showdown eu ganho, que eu estava ganhando mesmo, mas não era com valor, era com o segundo par e ele tinha o terceiro par. Então ali criou um estressinho, mas realmente naquela mão eu tenho 3-3, o que é ok, eu cobria os dois, eu acho interessante era jogar as 2-9? Era, né? Era. Eu acho interessante, eu até penso um pouco em dar aquele call, justamente para continuar jogando a mão contra os dois que eu estou cobrindo num torneio de prog, mas eu acabo desistindo justamente por causa da Lali, que eu conheço ela, eu sei que ela, que ali o range de call dela já era um pouco bem mais duro, eu acho, contra no pré-flop, contra dois, e aí eu desisto da mão, e a mão segue daquele jeito, que foi uma mão muito cômica mesmo, porque o resultado final eu acho que tem 0 fold, se não for 0, é 1% de fold de bluff da Lali difícil. Naquela mão. Muito difícil, né? No River. Eu acho muito difícil. Justamente por ser um torneio prog, né? Obviamente que ele com As e 4, que era o segundo par, dá muita vontade de pagar, mas não muda nada você ter As e 4 ou As e Rei nessa situação, porque você tá ganhando das mesmas coisas quando você toma um all-in, né? Exatamente. Então, tipo, a gente até falou muito sobre isso no vídeo. Eu não sei se você viu, mas é bem legal. Eu vi, maravilhoso. Clica aí em cima no link e pode assistir. E ele mesmo percebeu, né, que ele acabou se levelando demais, e é muito comum a gente ver isso no poker ao vivo, né, cara? Você tem todas as informações incompletas na sua frente, você sabe o que você tem que fazer, mas realmente, de repente, você começa a pensar um pouco mais, mas e se tem o blefe, e aí você acaba tomando decisões erradas muitas vezes, né? Por isso que eu falo que é muito importante você, quando você toma um processo de decisão numa mão, você realmente ir nas bases concretas que você tem. Exatamente. Então, porra, qual que é a base mais concreta dessa mão? Caramba, ela vai me blefar nessa situação aqui, que foi check, turn? Que mão que faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Por que ela vai querer transformar em blefe numa situação que tem pouca fold equity, que se ele me pagar, ele ganha bounty, tem mais pot odds? Essa é a situação. Agora você pode ir para as outras, né? Mas ela é capaz. Mas ela sabe que eu sei que aí eu não pagaria.
né? Mas tem que sempre voltar para a parte primeira, porque 95% das suas decisões vão ser baseadas nessas bases concretas. E o que eu mais vejo de erro de jogador, principalmente em poker ao vivo, é isso. É o overthinking, é o level 2, 3, e se isso, e se aquilo, e se aquilo. Cara, isso existe? Existe, mas você precisa de um level muito grande, sabe? Com um jogador que você saiba que é capaz, que é criativo e tudo mais. É por isso que eu acredito muito em simplificar as coisas, sabe? Eu Assim, aprendi com você isso nos seus vídeos, que você fala sobre o arroz com feijão. Cara, pôquer é simples. Ele é um jogo de informações incompletas, porém, se você fizer o arroz com feijão, você Exato. chega longe, né? Exato. Você consegue Exato. chegar longe. Vai ter um dia que você vai fazer um risoto mega especial? Exatamente. Mas você não come o risoto mega Todo especial dia. todo dia. Exatamente. Então, se você tem uma base super sólida e de vez em quando você inventa alguma coisa diferente, né, numa situação que você acredita que é realmente muito bom, é aí que você se torna um jogador excepcional. Né? Exatamente. É isso que eu acredito bastante. Mas, enfim, vamos à mão então? Vamos à mão nova, ao comenta efetivamente. Gente, eu não sei nada da mão, nada. Tá? O Walter queria me contar até, só que eu falei, cara, não me conta, vamos fazer o vídeo realmente como se eu estivesse ouvindo uma paradinha sua. Uma paradinha que a gente conta. E que eu quero responder, só que é a única coisa é que tem uma câmera gravando a gente. Então, vamos lá, bora, como é que foi? Conta aí. Bom, é uma mão diferente, porque geralmente as pessoas vêm contar a mão pro Rafa, que elas ganham, né? Mas eu não, é uma mão que eu perco. Mas... Spoiler, né? Mas vamos lá. O que acontece? Eu tenho blind 500 mil, tá? Tem 65, 70% do field left daquele dia 1, porque esse torneio é um torneio que só tem o dia 1, pode entrar até o dia 2, mas já estava meio avançado no dia. Blind 500 mil. O Adriano Matheus, disparado, é o melhor da mesa, ele sabe disso, tem vários profissionais ali e 3 recreativos, sendo eu um deles. Ele abre do UTG 2.300. Quantos eram as fichas? Tá, perdão, ele tinha 150 mil fichas, 150 blinds, eu tenho 80 com blinds. 50 mil, né? Começa com 50 mil, eu tenho 80 blinds, eu tenho 80 mil nessa mão, 82 por aí. Tá? E ele tem entre 145 e 150 mais ou menos que eu contei na hora. Ele abre do UTG, tá? E a mesa vem em gap até mim, que eu sou botão. Eu tenho 8 e 10 suited de copas. E aí eu tenho a primeira decisão ali a fazer, se eu vou entrar nessa mão de tribet. Eu acho que tem os dois, tem tribet, tem para eu isolar contra ele, e tem o call. E eu já não quero jogar potes muito grandes contra um jogador tão bom. Então, eu acho que eu tenho praticamente certeza que eu tenho que dar call só. Eu entro de call nessa mão, até porque os dois jogadores da minha esquerda, eles são ultra passivos. Então eles são os recreativos? Ou não, um é recreativo, o Big Blind é recreativo. Isso é uma coisa muito importante, então, tá? Você aumenta o seu range de call, muitas vezes, se você acha o Big Blind ruim. Então, ele é muito essa passivo. É uma situação que, se o Small e o Big são jogadores bons, eu consideraria foldar esse 8 e 10. Aí você vai dizer, puta, Rafa, é muito tight. É bem tight, eu não foldo esse 8 e 10. Porque, porra, sei lá, se é uma mesa fácil, tem 4, 5 recreativos, vamos ficar jogando com o Adriano Matheus, uma situação que não vai ter um EV gigantesco aqui. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes eu aumento ou diminuo o range de acordo com isso. Só que é muito raro de acontecer um fold desse. Vai acontecer quando ele for o único cara bom da mesa e tiver um monte de pato. Sim, entendeu? Exatamente. E aí acontece, justamente o Big é um recreativo muito ultra passivo, então, e o Small Blind é um cara ok, sabe? Também que se mostrava passivo, eu estava jogando desde o blind 100 com ele, e ele estava bem passivo. Aí o que acontece? Chega nessa... eles dois foldam, tá? Já era meio que previsto, eu vou jogar HU contra ele. Aí que começa o que é estranho da mão, porque vem um flop, Rainbow, Rei 10 e 7, tá? Rainbow. Eu acho que na teoria, eu não fui checar, não lembro isso, eu já rodei a mão, mas rodei lá no dia, não me lembro agora, mas eu acho que não tem check dele nesse flop, sabe? A não ser que seja alguma trap, mas... Tem sim. O TG contra botão? Tem. É muito difícil de você ter spots que você beta 100% do range fora de posição. Entendeu? Entendi. Geralmente você vai ter um mix assim, só que como é do UTG, o range dele é mais forte. Então a tendência é que ele possa se betar mais. Ele tem muito mais rei na mão, né? Mas vai ter check, sim. Vai ter alguns checks. E ele checa. O que me deixa um pouco confuso na hora, porque se ele vai tomar o call
o C-bet dele, ele vai tomar call de muita coisa que eu tenho ali, né? Praticamente quase tudo. E ele deixa de começar a botar dinheiro nesse pote, né? E eu, ao passo que eu tenho o segundo par ali, aí eu começo a raciocinar. Eu acho que eu tenho que colocar dinheiro ali, entendeu? Embora eu cogitei o cheque ali. Essa é uma decisão que eu fiquei ali confuso, porque eu não esperava o cheque dele, sabe? E eu resolvo betar baixo, tá? Faço 20%, tá? Faço 1.500, tá? Então o pote tinha 2.300, 2.300 meu, small e big. Eu acabo fazendo 1.600, eu acho. Tá. Eu tomo call porque eu sei que eu vou tomar call das duas pontas, dos backdoors, dos ace high, dos pares menores. E eu acho que é interessante eu tomar esses calls. Né? Assim, sobre o bet. Contra jogadores mais passivos, que você acha que não são tão bons, eu acho interessante esse bet. Contra um jogador que é world class, que é o caso do Adrian Matheus, eu não betaria nunca essa mão. Porque ela é uma mão que você não se beneficia muito de colocar dinheiro no pote. Não se beneficia. Porque você vai levar uma parte das vezes check e raise. Algumas vezes ele vai ter sim par de asa, algumas vezes ele vai ter as e rei, entendeu? Algumas vezes ele vai ter as trincas menores. O 10-10 e o rei 10 e 7, ele vai ter algumas vezes essas situações. Algumas vezes ele pode transformar algumas brocas, uns as valete da vida em check raise também, e você fica com seu 10 e 8 sem ter ideia o que fazer. E principalmente, quando eu falo de não se beneficiar tanto de pôr mais ficha no pote, um dos motivos é o check raise contra um jogador bom, que saiba construir o seu range. E o segundo motivo é que quando você beta baixo e ele paga com umas valete, ele paga com essas mãos que você falou, ele não está tomando uma decisão errada. Então quando você coloca a ficha no pote e o vilão, o que ele tem que fazer, ou o que você acha que ele vai fazer, ele faz e é lucrativo o que ele está fazendo, você no longo prazo não está ganhando dinheiro. Eu facilito a decisão dele. Então quando você não está ganhando dinheiro numa situação e você tem que pôr ficha no pote, a melhor coisa é não pôr ficha no pote. Entendeu? Então é basicamente isso. Esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Qual que é a maior parte do range dele de check ali? Os 10 mais fortes que o seu. Todos os 10 mais fortes. Os 10 mais fortes que o seu. Então você vai dizer, e tem vala-vala, tem dama-dama. Alguns as e 7, mas é difícil. Será que eu faço ele foldar os as X suited? Tá, mas o que você ganha dele fazer foldar 3 altos contra você? Nada. Então essa é uma mão que realmente o pot control ele é bem importante, principalmente contra jogadores bons que saibam que são agressivos e que podem te colocar em situações complicadas. Eu pensei isso, a minha análise pós-mão foi isso. Eu acho que se eu já optei no pré-flop em jogar um pote pequeno com ele, não faz muito sentido eu betar esse... O que isso tem a ver com o que eu falei há 5 minutos atrás, das bases sólidas. Porra, você começou uma base sólida do pré-flop e aí você, de repente, mudou de ideia no pós-flop, né? Sendo que era a ideia principal. Exatamente. Bom, mas beleza, não é nada absurdo, nada gravíssimo, mas eu acho que é um negócio importante para a base, né? Para a base do seu jogo. Aí você betou 1.600, ele deu call? Ele deu call, tá? E o turn, vem uma carta que eu acredito que é boa para mim, que é o dobro rei, tá? Com o rei de copas. Lembrando que no flop não tinha nenhuma carta de copas, tá? E eu tinha 8 e 10 de copas. Era Rainbow, não tinha flush draw, aí bateu o flush draw de copas no turn. Não. Ah, ficou inteirinho? Ficou inteirinho o Rainbow, Caramba, tá? E não tinha uma carta de copas que seria interessante para mim, que eu teria um backdoor de flush, né? E aí bate um rei de copas, né? Que é a única naipe que não tinha. Eu acho que até que é razoável para mim essa mão, tá? E ele checa. Quando ele checa, aí é a segunda, talvez o meu segundo erro. Que aí eu tive a oportunidade de checar atrás e repensar a história no... Aí era se ele beta river, acho que era um call simples, né? Sim. Né? Um call relativamente simples. Sim. Aí eu tornei a mão mais difícil para mim. Sim. Então por isso que é uma crítica que eu faço a mim mesmo. Não joguem potes grandes contra jogadores bons. Eu beto 40%. Ele checa, eu beto 40%. Eu tomo raise, tá? E aí eu tomo raise. Muito do que eu falei no flop aconteceu no third, né? Exatamente. Eu tomo raise de 3x, eu beto ali 4.200, eu tomo 12.100, alguma coisa assim. Ou 12.200, não me lembro direito. E ali eu fico numa decisão terrível, porque ele pode ter... Ele tem todos os blefs de vala-dama na mão, que ele tem os as e rei, que ele tem até... as trincas de 7 que ele usou de trap. Eu tô perdendo para muita coisa, as as 10, dama 10, vala 10 que ele abriu, né?
Mas ao mesmo tempo acho que eu não posso foldar essa mão ali. Não sei. Eu chequei a teoria. Se fosse jogada do jeito que eu joguei, eu não deveria foldar. Mas contra ele, eu poderia já ter foldado ali. Eu resolvo dar o call esperando uma passividade que não vem dele no river. Não vai vir essa passividade. Sabe o que eu acho que é muito importante de você ter na sua cabeça quando você joga esses torneios também? A sua imagem. Entendeu? Mas assim, não é o que é a sua imagem. O que é a sua imagem para ele. O que você acha que ele pensa de você, entendeu? Não sei. Então, mas o que ele acha? Não, mas ele tem uma imagem que eu sou um cara mais tight, que eu já joguei com ele umas 3 ou 4 vezes. Mas ele tem... Qual a imagem que os jogadores gringos têm? Brasileiro. Agressivo. Não que é agressivo. Brasileiro. E que não joga online. Essa é a imagem que eu vou ter de um cara, tipo, vai da Inglaterra. Eu estou te falando, entendeu? A imagem que o profissional tem do jogador. É um cara mais velho, é um cara que não joga online, ou seja, é um jogador recreativo. Pronto. O que tem nessa gama inteira desses jogadores recreativos, que a gente usa pelo menos? São jogadores que, em teoria, são mais difíceis de fazer foldar. Esses caras não foldam. E quando é brasileiro, então é maior ainda. Os gringos veem a gente, os jogadores recreativos brasileiros, como jogadores muito calling station, que não se blefa. Entendeu? Ou seja, se você tem essa imagem, e eu acho que, tipo, usa isso na sua cabecinha, porque vai te ajudar muito. São assim que esses caras pensam, entendeu? Do seu perfil. Ou seja, se você sabe disso, a chance dele ter blefe numa situação como essa é menor ainda. É menor ainda. Entendeu? Né? Eu tenho certeza absoluta que ele não tem blefe nessa situação com você. Eu também. Absoluto. Eu também acho que não. Porque justamente por esses motivos que eu te falei, não é nem motivo de jogo, nem motivo de como você jogou, é motivo de perfil. Ele sabe que você é brasileiro, ele sabe que você não joga online, ele já imagina que esse tipo de perfil é um tipo de perfil que ele vai jogar muito mais valor orientado. Entendeu? Ou seja, esquece teoria, esquece o cacete todo. Jogue pensando que ele sabe dessa sua imagem. Isso é interessante pensar. Eu não tinha pensado nisso, porque realmente ele vai ter uma imagem. Se ele tem essa imagem, então as chances de blefe dele são mínimas, né? De 2 pontas ali, vala-dama que ele abriu, muito mínima, né? Muito porque, assim, eu já conversei bastante, não com ele em si, mas com jogadores assim. E é esse o pensamento. Por quê? Porque é um pensamento que todos nós temos, entendeu? Quando a gente pega um jogador em Las Vegas, um jogador nos EPTs que é desse perfil, é isso. Você esquece, você não blefa esse tipo de jogador. Muito raro, muito raro. A não ser que eu já joguei muito com o cara, que eu sei que o cara tá pressionado e tudo mais, mas geralmente o cara que tá jogando um 10 mil no EPT Paris não tá pressionado, né? Exatamente. E aí vem o river, né? Eu resolvo dar call e reavaliar o river. Aí o river vem uma blank, um 3 de espadas ou de paus, e ele lidera 70%. Fez uma bomba. Ele lidera 70%, que é 26 mil, mais ou menos, e eu tenho 60 para trás. Entendeu? Então, ali eu fico numa decisão, eu gasto 2 time banks, mas assim, eu tô perdendo para tudo ali, como você disse, essa imagem, mas assim, eu não tinha pensado sobre essa linha, mas a linha que eu pensava ali, o vala-dama, eu tô ganhando de vala-dama, porque todos os outros, dama 10 que ele abriu, vala 10, eu tô perdendo pros as e 10, né? Então talvez assim, se eu chovo essa mão, eu faria ele foldar. Eu gostei bastante do que você falou isso, porque eu acho que essa situação é uma situação mesmo ou de chove ou fold. Eu não tenho opção de call ali. Para mim ali era 0. Eu só tava pensando se eu foldaria a mão ou se eu chovaria, entendeu? Eu falei, eu vou foldar, talvez com a minha imagem que eu tenho, eu acho que eu dando aquele call no turn, se ele não tem o rei, ele vai foldar os 10 melhores que o meu. Mas eu pensei, será que vale a pena eu entregar meu torneio agora? E tem um outro ponto, muito difícil dele jogar com 10 assim. É difícil, né? Difícil, cara, com 10, se você betou flop, betou turn, ele dá check raise com 10. É difícil. Check raise turn com 10, que é quase impossível na minha cabeça. Eu acho que ele tem o rei mesmo. Eu acho que ele tem as e rei essa mão. Ele falou pra mim ele falou, a gente teve uma conversa rápida ali em inglês, ele falou, não, depois do intervalo a gente conversa sobre a mão, você tá perdendo a mão. Eu falei, eu foldei 10 pra você. Ele falou, você tá perdendo a mão, depois a gente conversa. Mas aí a gente acabou não conversando. Aí você não falou? Não, a gente acabou não bateu no intervalo ali pra conversar. E eu acabo optando pelo fold para seguir no torneio. Muito bom. Assim, dentre os, assim, o maior erro seria pagar, na minha visão. Pagar não passou. Eu até comentei essa mão com várias pessoas, tá? E eu sempre falei isso. Eu falei, olha, eu só cogitei entre o fold e o chove.
Eu não cogitei call Eu de acho jeito legal. nenhum nessa O mão. que eu acho que é o maior erro da mão, né, é o call turn. Por que é o maior erro da mão? Porque é o que te custa mais fichas. Entendeu? O bet flop versus mixed c-bet é um erro pequeno. Você consegue defender, né? Mas o check é mais preciso, vamos dizer assim. Você que gosta de jogar xadrez sabe muito bem, né? Você tem erros mais graves e erros mais pontuais. Claro. Então, tipo, é isso. O bet turn é um erro um pouquinho maior que o do flop, mas também não é nada absurdo. Né? Se com esse bet baixo ele pagou com alguns ases, ele pagou com pares de mão menor que o 10, até que faz sentido. Você pressionar mais um as-valete, um as-dama da vida, tem o seu sentido. Agora, o turn, quando você paga o raise dele, você realmente está colocando muita ficha em uma situação que ele falou assim, meu amigão, estou montado. Né? Estou mostrando que eu estou montado nessa situação. Com o plus do que eu te falei, né? De você conhecer a sua imagem. Inclusive, essa é uma coisa que muitos jogadores não conseguem passar desse ponto, sabia? Em termos de crescimento e lucratividade. Os jogadores não conseguem entender o que é a imagem deles, cara. Exatamente. Sabia? Você tem que sempre pensar qual que é a imagem que você está passando para a mesa. O que os caras acham de você? Se você descobrir isso, se você está certinho, está certeiro na sua decisão, você consegue jogar quase que vendo as cartas, assim, quase que achando que está vendo as cartas. Porque é isso. Esse cara não vai me dar raise aqui, pô. Por quê? Porque, porra, ele sabe que eu sou brasileiro, que eu sou mais velho, que eu não jogo um poker online e que ele vai jogar mais por valor comigo. Pronto. Uma vez a cada 20 ele vai te blefar? Talvez. Mas tá bom, com as informações que eu tenho, é isso que faz mais sentido para mim. E aí como é que você tem que fazer? Ou jogar mais tight, mesmo esperar a mão, que quando você tiver a mão, esse cara não vai acreditar nunca em você, porque você é o cara que ele acha que é mais agressivo e mais calling station. Ou contra um cara que você sabe que tá vendo você jogar 3 horas sem jogar uma mão, você vai pegar um spot e vai meter bala nele. Sem dúvida. Porque você tá usando a sua imagem, né? Então, sem dúvida. Esse é o tipo de coisa que além da técnica, né? São os exploits, além de range, são os exploits, os spots, né? As situações de mesa que você pode ganhar fichas que muitos jogadores não pensam, né? Eu até divido em duas partes o poker assim. Eu não vejo ninguém falando isso, na verdade. Até porque ninguém fala isso, na verdade, assim. A gente internamente no Forbet, assim, quando eu dava muita aula, eu falava que, cara, o poker tem as duas partes, né? O poker tem a parte técnica mesmo e o poker tem a parte estratégica. Assim como todo jogo, tem a parte, né, técnica, que é do jogo, mas tem a parte de estratégia, que essa é uma das coisas. Putz, cara, mas a teoria ou então a situação me diz que aqui é call. Mas espera aí, estrategicamente faz sentido? Porque o robô é um robô, né? E você? Estrategicamente, de acordo com a minha imagem, de acordo com a situação do torneio, de acordo com a mesa que eu tô, com o meu EV futuro, faz sentido? Exatamente. Entendeu? E aí, pra mim, isso é muito legal, porque gera mais debate, né? Exatamente. Gera uma riqueza de jogo e de informação muito grande quando a gente vai para esse caminho, né? Sim. Enfim, é isso. Não, foi legal. Essa mão é interessante porque, assim, como eu disse para você no início, é uma mão que eu considero ela desde o início que eu não joguei perfeitamente, considerando que eu estava jogando com um dos melhores jogadores do mundo, né? Então, talvez hoje em dia, se eu pudesse rebobinar essa fita, mas serve de experiência, para quando eu pegar novos jogadores tão bons quanto ele, talvez eu trabalhar melhor esses spots. Assim. Muito bom. Mas assim, não foi uma mão grave, nem nada disso, mas foi uma mão muito legal, porque ela envolve... E é engraçado, porque ela é uma mão que ela não é tão complexa, né? Não foi uma decisão super difícil river, não é uma decisão difícil river, turn ela é difícil. Mas é uma mão que, mesmo não sendo tão complexa, olha a quantidade de detalhes e de coisas que a gente pode falar sobre ela, né? Porque ela é muito complexa. Cada vez que você estuda, você vê que você não sabe nada ainda, né? É muito madeiro. Valtinho, cara, brigadão. Obrigado a você. Brigadão por vir. Gente, esse é o Walter. Essa foi o GM Comenta de hoje. Se você gostou, dá um likezinho. Comenta aqui as suas dúvidas que eu vou tentar responder a todos vocês. Fechado? Tamo junto. Até a próxima. Tchau, gente.